Olá pessoal, filosofia em poucas palavras, pensando aqui sobre o condicionamento. Nós vimos na série passada que tem o condicionamento clássico e o condicionamento operante. Porém, dentro do condicionamento operante, temos dois elementos essenciais, que é o reforçador e a punição. O reforçador, ele tem o objetivo de aumentar a manifestação, a realização de certas ações, sejam elas ações positivas ou negativas. Quando o indivíduo faz uma ação negativa e percebe que há uma consequência positiva nisso, isso vai impulsioná-lo a realizar constantemente essa ação. Quando o indivíduo realiza uma ação e percebe que há uma resposta negativa, que é a punição, isso vai fazer com que o indivíduo diminui ou mesmo extirpe, no sentido de aniquile essa ação, para que não seja realizado, para que ele não seja punido. Seja tanto punição verbal como punição física. Então, esses dois elementos caminham com o condicionamento operante. E no condicionamento operante, você tem os tipos de reforçadores. Que temos aquilo que nós já estamos a falar aqui. O reforçador tem essa ideia. Qualquer evento que fortalece uma resposta precedente. Qualquer evento vai sempre influenciar a realização. Quando você entende por reforçador, é o ato de eu ser influenciado a realizar essa ação, seja ela negativa ou positiva. Se eu me sinto satisfeito com essa ação, então eu realizo a mesma ação. Por exemplo, uma criança que sabe se chorar vai ganhar uma bala, se fazer o mimimi vai ganhar uma bala. Então, quando ele sempre ganha uma bala, essa ação de dar a bala está reforçando essa ação da criança de sempre chorar para conseguir aquilo que ele deseja. E a outra ação reforçadora pode ser o seguinte: a mãe percebe o bebê está a chorar e a mãe quer que o bebê cale. Então, o que a mãe faz? A mãe realiza a ação do bebê para que o bebê cale. Isso é uma ação reforçadora, mas também, porém, pode caminhar no que nós iremos dizer daqui a pouco sobre a ideia do reforço negativo. Então, você tem o reforço positivo e você tem o reforço negativo, você tem o reforço primário, o reforçador primário e o reforçador condicionado. Então, quais são os tipos de reforçador? Vamos começar do último: reforçador condicionado ou secundário, reforçador primário, reforçador negativo e força ou reforçador positivo. O reforçador primário, começando aqui, o que é? O reforçador primário são todos aqueles reforçadores que movem o indivíduo a realizar uma ação, porém eles são inatos. Exemplo: o indivíduo está com fome, vai salivar, vai atrás de comida. Então, é um reforçador inato, aquilo que é biológico, aquilo que faz parte da natureza, que impulsiona o indivíduo por si mesmo a ir atrás e adquirir experiência e aprender o que ele precisa aprender. E isso está sempre envolvido, vinculado nos elementos biológicos, aquilo que é inato. Já o reforçador condicionado, ele muitas das vezes vai trabalhar juntamente com o reforçador primário para fazer que o indivíduo aprenda alguma coisa, para fazer que o indivíduo apreenda e aprenda aquilo que deseja aprender. Então, o reforçador secundário é isso, é um estímulo que ganha o poder reforçador mediante associação a um reforçador primário. Então, o que nós, aqui secundário, por exemplo, nós sabemos que o indivíduo tem fome. Quando ele tem fome, ele vai atrás da comida. Então, quando o indivíduo vê comida, ele saliva. O que o reforçador secundário vai fazer? Então, ele vai se aproveitar desse elemento inato para condicionar o indivíduo a um outro condicionamento. Aqui o exemplo é
voltamos ao sino. Ele vai trazer alimento, vai tocar o sino, e vai trazer o alimento, vai tocar o sino, e isso vai condicionando o indivíduo. O indivíduo vai aprender que sempre que quando tocar o sino, há alimento. Então, ele condiciona o indivíduo a partir do reforçador primário. E aí você tem o reforçador positivo. O que é o reforçador positivo? O reforçador positivo, ele sempre tem aquela ação de quê? De motivar o indivíduo a continuar a fazer certas ações para obter resposta. Perceba que todos os tipos de reforçador, eles têm tendência de influenciar, impulsionar a realização de ações. Elas vão sempre reforçar uma ação, uma atitude, um comportamento, um pensar, se isso tem trago alguns resultados para aquele indivíduo que é condicionado a isso. E o reforçador positivo, ele aumenta o comportamento presente positivo. Então, ele vai aumentar isso. É como eu disse, se o indivíduo perceber que chorando ganha uma bala, e isso o alegra, então ele vai repetir isso para que ele continue ganhando a bala. Já o reforçador negativo é tipo o seguinte: você tem dor de cabeça. Quando você tem dor de cabeça, o que é que você vai fazer? Você vai tomar um remédio. E você vai perceber que sempre que você tomar um remédio, aquela dor, aquele incômodo é diminuído ou simplesmente é tirado. Então você vai ser condicionado a isso. Tomar sempre remédio para que você não tenha a dor de cabeça. Esse é o reforço negativo. Aumenta o comportamento interrompido, né? Que interrompe um elemento que está a te incomodar. Então, quando você percebe, eu tenho que fazer isso para que a dor de cabeça acabe, para que reduza o estímulo negativo. É o exemplo da mãe. A criança chorando é um estímulo negativo para a mãe. A mãe não quer que a criança chore. Então, o que a mãe vai fazer para que diminua o choro da criança? Vai realizar aquilo que a criança quer. Esses são os tipos de reforçador: secundário, primário, positivo e negativo no condicionamento operante. Foi.